É sobre esse tema, no sucesso, permaneça fiel. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 41. Nós vamos considerar do verso 37 até o verso 34. Gênesis capítulo 41, 37 a 34. No sucesso, permaneça fiel. Se você está sem a sua Bíblia, o Eduardo já solucionou o seu problema. A tradução está aqui, é a tradução que eu vou usar, a NVI. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus oficiais. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será encarregado da minha casa e todo o meu povo acatará suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. O faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel oficial e o colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também o fez subir na carruagem do vice-regente, que lhe pertencia, e à frente iam gritando: ajoelhem-se, ajoelhem-se. Assim, José foi posto no comando de toda a terra do Egito. E o faraó disse ainda a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, José, ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. Ufa! Finalmente, a sorte de José vai mudar no Egito. Finalmente, Deus vai intervir na vida de José. E a vida de José vai ganhar um outro colorido. Dos 17 aos 30 anos, nós estamos vendo um homem que sofre com injustiça, sofre com dor, um homem que enfrenta todo tipo de ingratidão, e depois de longos 13 anos, vivendo essa sina, percorrendo essa estrada de dor, Deus resolve visitar a vida de José, o conduzindo a um sucesso extraordinário, uma mudança extraordinária. Você sabe, o faraó, ele sonha, no sonho do faraó existem 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Ele tem um outro sonho, ele sonha com 7 espigas boas para consumo, e ele sonha com 7 espigas mirradinhas. Ele acorda desesperado, ninguém no reino consegue interpretar o sonho, a não ser José do Egito, que diz para eles que as 7 vacas gordas e as 7 boas espigas representam 7 anos de fartura. Vai dar tudo que plantar no Egito, vai dar muita produtividade. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas representam 7 anos de fome. Uma fome que vai assolar não só o Egito, mas todo mundo então conhecido. José do Egito, você sabe, o José ele faz além do que pede. Você sabe, o José é um homem muito proativo, como nós pregamos na semana passada. O José não só vai interpretar o sonho, como ele vai dar uma solução para o sonho. Ele não podia ter dito o que o sonho representava, mas o José, ele é excelente, ele faz além do que ele pede. E ele já diz para o faraó o que ele precisa fazer. Olha, precisa de alguém, um homem, que vai pegar a quinta parte de toda a colheita do Egito e guardar. E guardar nesse tempo de 7 anos de prosperidade, porque quando chegar o tempo da fome, a gente vai ter esse estoque. Ele interpreta o sonho, ele dá a solução para o sonho do faraó. O faraó não tem dúvidas. Quem é esse homem que vai assumir essa posição super importante? José do Egito, esse homem que está diante dos seus olhos. E agora esse homem vai experimentar uma onda de sucesso, ele vai surfar nas ondas do sucesso. Eu não sei se você prestou atenção, mas os símbolos do sucesso de José do Egito, ele se tornará o segundo homem no comando. Você sabe que no Brasil tinha o 02, mas o 02 oficial é José do Egito. É o segundo homem no comando. Ele é o verdadeiro 02. Ninguém
alguém faz alguma coisa em termos de economia sem a sua anuência, nem o faraó. Nem o faraó vai apitar. Porque ele é o segundo no comando. Ele vai governar o Egito, ele vai comandar a pasta da economia, ele vai direcionar os seus planos. Ele é a pessoa que depois de Faraó, ele tem todo o poder no Egito. Lembre-se, a gente está falando de um ex-escravo, um hebreu. Ele não é um egípcio, mas ele goza de toda a autoridade agora que lhe foi conferida como o segundo homem, como o 02 no comando do Egito. Que virada! Segundo lugar, ele recebe um anel. Se você percebeu no texto, o anel é de Faraó. O Faraó tira esse anel real, esse anel que representa um selo, onde todas as duplicatas, as contas a pagar do Egito, com esse selo, abre todas as portas. Era uma espécie de cartão corporativo do governo. Quem é que recebe esse anel para comandar? O José do Egito. Que virada! Ele recebe roupas de linho fino, Gênesis 41, verso 42. Essas roupas, gente, só usavam no Egito pessoas de grande prestígio, de grande distinção. Alguns estudiosos acreditam que pessoas que usam essa combinação de roupas são pessoas que são, dentro da cultura do Egito, alvo do favor dos deuses egípcios. O faraó honra José, mesmo sabendo que ele é um hebreu e que serve a Deus, com essa honraria. O faraó está completamente, tem a sua admiração completamente conquistada por José do Egito. Ele recebe uma corrente de ouro, que é símbolo de autoridade, de distinção. E essa corrente de ouro, gente, não é a corrente banhada a ouro, aquela correntinha que você vai lá na rua Barão de Paranapiacaba, no centro velho de São Paulo, você manda banhar ouro. É ouro puro, é ouro tipo o irmão Daniel dá de presente de colar para a esposa, irmão Flávia. Posso dizer um amém, irmã Flávia? Não diga. É ouro puro, coisa linda. O faraó dá esse corrente para distinguir, para que as pessoas olhem para José como sendo uma pessoa que tem muita autoridade. Mas quem gosta de carro como meu filho, sabe que ele recebe a segunda carruagem real, a segunda carruagem mais linda do Egito. A primeira é do faraó, mas essa, gente, é como se o José recebesse um carro da empresa, como a Brenda tem, um carro da empresa. Esse carro da empresa é uma carruagem motor 2.0, 450 cavalos de potência, todos os acessórios de luxo, tem tela multimídia, tem Waze, tem Spotify, tem Netflix, tem câmera de rés acoplada na orelha do cavalo. É uma coisa linda. Você imagine, eu fico pensando aqui na minha imaginação fértil, o José do Egito estacionando a sua carruagem real numa rua. E as pessoas dizem, rapaz, o homem está aqui. O homem chegou. Ele vai para o Congresso Nacional, vai despejar as medidas provisórias nesse tempo de crise. As pessoas olham para isso e veem que esse homem é um homem que faz sucesso. Ele tem poder. E você quer provar o caráter de um homem? Dê poder para ele. Você quer provar o caráter de alguém? Dê reconhecimento. Que ele seja exaltado, que ele seja elogiado. José passa a experimentar tudo isso. Reconhecimento, poder, admiração. Olha as ordens que o faraó dá. Todas as vezes que José passar, as pessoas iam se ajoelhar. O cara chegou. Por que eu estou falando tudo isso com vocês? Porque eu quero fazer uma pergunta. Olha, gente, nós conseguimos uma rede social do José do Egito 3.600 anos atrás, 3 milhões de seguidores. E ele só seguia uma pessoa que era Deus Altíssimo. O cara estava na crista da onda, surfando nas ondas do sucesso. Mas é uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos. O que é mais fácil na vida? A gente enfrentar as adversidades,
13 longos anos José enfrentou. Hoje a gente enfrentar as ondas de sucesso. O que é mais fácil? A gente sofrer? Ou a gente experimentar prosperidade? Reconhecimento, admiração, poder. Há teólogos que se especializaram no comportamento humano, que eles alegam que para cada uma pessoa que lida bem com o sucesso, há 100 pessoas que lidam bem com a adversidade. Sabe o que isso quer dizer? Que é mais fácil a gente lidar com a adversidade. Porque quando a gente faz sucesso, a gente vai lidar com armadilhas. Quando a gente faz sucesso, quando a gente prospera, nós vamos ser cercados de perigos que podem roubar o nosso coração. Por que é que José, diante do sucesso todo que ele fez, ele não tem o seu coração roubado pelo brilho da fama? Porque o José, ele tem convicções das quais ele permanece fiel. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente. 3 posturas que a gente precisa aprender quando o sucesso bater na sua porta. E eu gostaria que o sucesso batesse na sua porta. Gostaria. Hoje eu conversei com a Lorena, filha do irmão Anderson, da irmã Cissa. Ela tem convicção de que ela vai fazer um curso de medicina veterinária na melhor faculdade que a gente tem no Brasil, no interior de São Paulo. E essa menina, a gente vê Deus trabalhando na sua vida, não tenho dúvidas de que ela vai entrar e ela vai ser demais, vai fazer sucesso. Mas o que a gente faz quando o sucesso bate na nossa porta? Em primeiro lugar, a gente precisa ter essa postura, tenha consciência da graça de Deus na sua vida. O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Capítulo 45, verso 5. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Irmãos, por que é que José não se perde com as armadilhas do sucesso, não cai nas armadilhas? Por que ele não tem o seu coração tomado pelos perigos da gente fazer sucesso, ser reconhecido, ter poder, ter a admiração das pessoas? Porque ele sabe quem é que o conduziu a esse estágio. Ele sabe que a graça de Deus o levou lá, a mesma graça de Deus que cuidou dele em 13 anos de injustiça, de dor, de sofrimento. Por que é que o José não tem o seu coração pervertido pelo sucesso, pela fama? Porque ele sabe que quem o fez assentar-se no segundo posto de comando da maior nação, da mais potente e poderosa nação dos seus dias, foi o Deus de Israel, o Deus dos hebreus. E ele se mantém fiel a essa consciência. Pastor José Júnior, eu vi um recorte de uma mensagem dele no Congresso Haggai, e ele tem uma informação lá que eu não sabia o número exato. Na história de José, em 14 capítulos, vai aparecer a palavra mão ou mãos 38 vezes. 38 vezes. Mão, mãos. Mão de Faraó, mão de José, mão de Potifar, mão da esposa de Potifar. Mas as mãos mais impressionantes são as mãos invisíveis de Deus, que o faz achar graça diante de Potifar, diante do carcereiro, diante do Faraó. A mão de Deus, que aparece na história de José de maneira decisiva, não o abandonou. E quando ele senta no trono, no segundo trono de poder do Egito, ele tem consciência de que foi Deus que o colocou lá. Por isso que ele não vai tratar mal as pessoas. Por isso que ele não vai querer se vingar de ninguém. Por isso que ele não vai querer puxar o tapete do Faraó, porque ele podia. Só ele tinha um plano.
Só ele sabia como executar. Ele vai ser a mesma pessoa de sempre. Trabalhador, leal, fiel aos seus líderes e absolutamente comprometido com Deus. Sabe por que tem crente que Deus não abençoa com sucesso? Porque é crente que quando está prosperando, se esquece de Deus. Acha que está prosperando porque é muito bom, muito inteligente. Se esquece das pessoas. Ninguém chega lá sozinho. Ninguém chega lá sozinho. A gente sempre precisa de alguém. Um companheiro. O moço crente que joga no Bahia, que foi convocado pela primeira vez. Não havia um jogador do Bahia convocado para a seleção brasileira há mais de 30 anos. O menino foi convocado. Aí ele dá uma entrevista. Eu agradeço a Deus por me dar essa oportunidade. Deus é fiel. E eu agradeço cada um do meu time. Sem eles eu não teria me destacado. Ninguém chega lá sozinho, mas tem alguns de nós muito orgulhosos, autossuficientes. A gente acha que nós chegamos lá porque nós somos bons. A gente se acha a última bolacha recheada do pacote. Deus não abençoa a gente assim. José era diferente. Reconhecia a mão de Deus sobre a vida dele. Eu conheço a história na Zona Leste de São Paulo de uma pessoa, um funcionário de uma empresa que ganhou na Mega Sena. Ganhou na Mega Sena. Acho que teve sorteio lá de sábado. E ele, na segunda-feira, ele chegou no trabalho. Chegou na hora do café. Chamou o chefe dele na frente de todo mundo. Senhor, eu quero falar com o senhor agora. Gritando. E disse assim: eu quero que o senhor vá para o inferno. Sou um péssimo patrão. E vocês aí, meus colegas de trabalho, vocês são um lixo para mim. Ganhei na Mega Sena, não preciso mais da conta. Estou pedindo a conta. O chefe dele: não, você não vai pedir a conta não. Você está mandado embora por justa causa. Eu não estou nem aqui. Estou rico. O cara saiu de lá, foi na casa da hotel. Levou o bilhete. E levou o bilhete. O bilhete que ele marcou, estava lá. Os números da Mega Sena. Quantos são mesmo? Você que está jogando? Levou lá os números que ele marcou. E aí ele entregou para a moça do caixa. Falou: eu não falo para ninguém, mas eu sou o ganhador. E a moça olhou para ele: não, senhor não é. Como assim? Olha aqui o número da minha colinha. E ela pegou o bilhete e diz assim: ó, esse último número aqui, que era 43, você colocou 63. Você perdeu. E naquele dia, o jogo foi tão fácil que muita gente viu. E esse homem, desmoralizado, mandado embora por justa causa, amargou o fio da tristeza. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente prospera, quando a gente lidera um grupo, quando a gente pastoreia uma igreja e a gente acha que Deus só nos abençoa por nossa causa, a gente está se esquecendo do eterno, se esquecendo das pessoas que Deus usa para inclusive nos abençoar, para abençoar os outros. A gente não pode cometer esse erro. Segundo lugar, quando o sucesso bater na sua porta, pense nessa postura, mantenha uma atitude positiva, de humildade, de bondade e dedicação. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, o rei do Egito, e depois saiu da presença do faraó, ele foi inspecionar na terra do Egito. Pessoal, eu estou pensando que você lembra? Cerimônia de posse, eleito segundo no comando. Terminou a cerimônia, o cara vai trabalhar. Sabe por quê? Porque José é trabalhador. Ele não é um vagabundo.
Ele não, peraí, deixa eu pegar os 2 meses de férias primeiro. Não deixa eu mandar o meu secretário fazer pergunta. Ele é trabalhador. Ele sabe que precisa continuar trabalhando. Porque fazer sucesso até se consegue com facilidade. Se manter no topo é um pouco diferente. Ele vai trabalhar. E ele vai ser o mesmo cara de sempre. Excelente. E trata as pessoas com humildade, com bondade. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns, vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Foi trabalhar. Ele tinha 7 anos de fartura, e depois 7 anos de fome. Ele não quis perder tempo, ele foi trabalhar. Foi trabalhar com dedicação, como sempre fez, com excelência. E foi manter o que sempre fez com que ele se destacasse. Tratar as pessoas com bondade. Tratar as pessoas com educação. Gente, às vezes nós fazemos sucesso e a primeira coisa que nós perdemos é a dedicação. A gente deixa de se dedicar. A gente para de se esforçar. Deixamos a excelência de lado. Você sabe que o faraó escolheu uma esposa para o José, a Asenate. José casou com a Asenate. Podia chegar uma certa hora desse tempo em que ele está construindo celeiros para recolher a 5ª parte da produtividade para guardar nos tempos de crise, que ele podia designar isso para um secretário, para o vice-governador do Egito. Acho que eu vou dar um rolê na praia com a minha gatinha Azenate. Ele é a mesma pessoa dedicada, que sabe que o único lugar de sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. E para se manter sucesso, a gente precisa continuar se esforçando, se dedicando, porque a gente faz para Deus. Ele mantém a humildade no trato. Sabe, pessoal, as pessoas jamais vão se esquecer de como nós as tratamos, de como nós as fazemos se sentir, para o bem e para o mal. Trate alguém mal. Humilhe pessoas, ela nunca vai esquecer. Trate alguém bem. Faça essas pessoas se sentirem especiais, elas nunca vão esquecer. José é esse tipo de homem. Faz sucesso, mantenha a sua fidelidade a Deus, mantenha a sua postura de excelência no trabalho, mantenha a sua humildade, a sua bondade, a sua dedicação. Caminho do sucesso. Essas virtudes precisam continuar sendo exercidas por nós. Finalmente, há uma terceira postura. Lembre-se sempre que o sucesso é efêmero e ilusório. Gênesis 50, verso 26. José morreu com 110 anos, bem vividos 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Êxodo capítulo 1, verso 8. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. Irmãos, sucesso é muito efêmero, passageiro. Sucesso é muito ilusório. José vai morrer com 110 anos. Vai passar a crise. O plano que ele montou deu certo. Egito salvo. As nações que se valeram do Egito para ter a sua necessidade alimentícia suprida, deu certo. Se mantém um cara excelente. É abençoado pelo faraó, manda trazer a família toda. Ao todo vão 70 hebreus morar no Egito. Só que o José, como eu, você, o José vai partir um dia, vai morrer. Por mais que você cuide da sua saúde, por mais que eu cuide da minha, por mais que eu vá na academia às 5:30 da manhã,
e que acha a musculação um negócio que não é de Deus. E tem que fazer check-up o ano todo. Ai, lembrei que eu preciso fazer o meu, eu já fiz melhor. Por mais que a gente se cuide, um dia, saradão como Lucas Batista, como o irmão Paulo Gaspar, ou acabado como eu, um dia a gente vai morrer. Você pode até escolher, você vai morrer bem, bonitinho, saradão, ou você vai morrer raquítico como eu, um dia a gente morre. E o que a gente construiu, isso um dia passa, gente. O que vai ficar é o que a gente dividiu e deixou na vida dos outros. No sarcófago do José, não foram as suas riquezas, nem as histórias do que ele fez. Convenhamos, ele não fez pouco, né? Mas um novo faraó assume e não sabe que ele foi José. Isso me ensina que sucesso passa. Para homens como José também. Anteontem, o Messi anunciou que a sua última partida pela seleção argentina, em solo argentino, vai ser agora, em setembro. Ele vai parar. Ronaldo Fenômeno parou. Pelé parou no tempo dele. Os atletas passam. Se aposentam muito cedo. Atores, atrizes que nós admiramos. Não vou falar que a Rosângela suspirava quando ela assistiu o filme do Richard Gere, porque ela está aqui. Mas a coisa do Richard Gere passa. Passa, gente, passa. As pessoas que nós admiramos, pastores, passam. É possível que daqui a 30 anos ninguém se lembre daquele líder que abençoou tanto. É possível. Mas o que não passa é o que nós dividimos com as pessoas. O legado que José deixou na vida dos seus filhos nunca passou. As pessoas vão sempre se lembrar, não de uma glória que a gente obteve, mas de quem nós fomos na vida delas. O resto, gente, é ilusório, é efêmero, é passageiro. Por isso, quando o sucesso bater na sua porta, use o sucesso para construir um legado na vida das pessoas. De humildade, de bondade, de generosidade. Para que um dia alguém se lembre daquilo que vale a pena ser lembrado. De quem você foi nas mãos de Deus na vida das pessoas. Como é que eu termino? Termino lembrando para você. Quando o sucesso bater na sua porta, mantenha o foco em Deus, não no glamour do sucesso, porque o sucesso é efêmero, ilusório. Segundo, evite o orgulho, a ostentação, a ganância. Evite isso. Não leva nada. Dei uma corrente de ouro para minha esposa, melhor que o Toniel deu para a Flávia. Posta no Instagram, para humilhar os pobres mortais como eu e o alemão, também conhecido como Alexandre. Menos. Para que essa ostentação? Seja generoso, use o seu sucesso para fazer o bem, viva pela fé, desfrute o que você tem com toda a sabedoria. Eu desejo que você tenha sucesso, mas termino dizendo que a Bíblia fala sobre sucesso. Sabe o que é sucesso à luz da Bíblia? Fidelidade com Deus. Esse é o sucesso que, do ponto de vista de Deus, eu e você precisamos ter. Na adversidade, uma hora do glamour, a
gente mantenha a mesma fidelidade. Acredite, gente. Tem pessoas que Deus quer até abençoar. E Ele não abençoa porque essas pessoas não sabem se abençoar. Se tornam orgulhosos, arrogantes, deixam de se dedicar, não são mais excelentes no que fazem. Sucesso, como dizia minha avó, virou a cabeça da pessoa. Lembre-se, o conceito de sucesso é fidelidade ao Deus eterno. Vamos orar? Pai querido, aplica a Tua palavra aos nossos corações. E Pai, nos incomode se a gente está fazendo sucesso, de alguma forma a gente está se sentindo muito orgulhoso, muito autossuficiente, prepotente, se esquecendo de Deus, se esquecendo das pessoas que o Senhor usou para que a gente conquistasse esse sucesso. E Pai, eu oro por esses irmãos e irmãs queridos que estão trabalhando, se esforçando, estudando, ralando, em busca de alcançar novos horizontes. Pai, que o Senhor os abençoe e que eles nunca se esqueçam do conceito de sucesso na Tua palavra, que tem a ver com fidelidade ao Senhor. Que daqui da nossa comunidade saiam grandes profissionais, grandes empresários, grandes professores, grandes médicos, veterinários, que sirvam ao Senhor através da sua profissão e glorifiquem o nome de Jesus, sendo o melhor profissional que eles puderem ser, mas sendo os melhores instrumentos para fazer do campo missionário onde eles trabalham uma agência do reino de Deus, levando pessoas para Jesus. Completa aquilo que não foi dito, Senhor, e nos abençoe ainda nessa celebração. Bondosamente pedimos isto, orando por isso no nome santo, bendito, precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um abraço quem está perto de você. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida profissional. Você pode dizer para Ele: